Bom dia, hoje temos mais um tema do Clube do Livro, Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo. Meu nome é Maria Emília de Arnaldo Silva, sou R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil e essa é uma apresentação como parte do programa da residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Minha principal bibliografia foi o Heart Disease do Mosen Adams, no capítulo de Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo. Então, a Síndrome do Coração Esquerdo hipoplásico ela é caracterizada por um ventrículo esquerdo menor e pequenas estruturas do lado esquerdo incapazes de suportar a circulação sistêmica. Se não for tratada a tempo, ela é universalmente fatal. Ela compõe 1,4 a 3,8% das doenças cardíacas congênitas, e apesar dessa baixa incidência, a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, ela causa 23% das mortes cardíacas durante a primeira semana de vida e 15% das mortes no primeiro mês de vida, com a predominância masculina relatada, entre 55% e 67% dos casos. Em relação à etiologia, embora nenhuma anormalidade genética seja específica para a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, há fortes evidências que apoiam uma etiologia genética para a doença. Então, o risco de recorrência em familiares com a criança afetada é de 0,5% a 2%, e o risco de recorrência para outras formas de cardiopatia congênita nessas famílias é de 2,2% a 13,5%. Além disso, anomalias extracardíacas e síndromes genéticas foram reconhecidas em pacientes com hipoplasia do coração esquerdo, com uma incidência relatada de 15 a 30%. Síndromes hereditárias identificadas associadas à síndrome de hipoplasia do coração esquerdo foi a síndrome de Noonan, síndrome de Holt-Oram, síndrome de Ellis-Van Creveld, síndrome oral digital facial, a síndrome de Charge e a síndrome de Pagode, além de a síndrome de Turner e as trissomias do 13, 18 e 21. Ele traz também que a taxa de nascimento de crianças com a síndrome é maior em áreas rurais e urbanas em comparação com áreas suburbanas. Alguns estudos identificaram também uma variação sazonal com maior taxa de nascimentos na primavera e no verão. A variação sazonal sugere que uma infecção pode desempenhar um papel no desenvolvimento da doença. Foi sugerida uma ligação entre infecção faríngea por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A materno. Além disso, anticorpos formados a partir da faringite streptocócica atravessam a placenta e estão associados a lesões no trato de saída do ventrículo esquerdo em desenvolvimento do feto, resultando nessa síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Em relação à embriologia, ele traz que uma teoria prevalente levanta a hipótese de que defeitos anatômicos primários de estruturas cardíacas esquerdas isoladas levam a um fluxo sanguíneo alterado através do lado esquerdo do coração, resultando em malformações secundárias das estruturas do ventrículo esquerdo e do trato de saída. Às vezes, essa teoria é chamada de sem fluxo, sem crescimento, onde não passa o sangue e não se desenvolve. Então, desde o advento da ecocardiografia fetal, vários centros cardíacos fetais relataram dados retrospectivos que sugerem que medições seriadas do crescimento do coração esquerdo e a avaliação da direção do fluxo através do FOP e arco aórtico distal podem identificar fetos em risco de hipoplasia grave do coração esquerdo a termo. Além disso, o ventrículo primitivo. Então, aqui nessa imagem, o ventrículo primitivo ele está se movendo ventralmente e para a direita, enquanto a região atrial está se movendo dorsalmente e para a esquerda. Então, qualquer dificuldade dessa via de saída do ventrículo esquerdo em se formar pode ter uma dificuldade, então, na formação desse ventrículo. Então, em relação à anatomia, várias malformações cardíacas caracterizadas por graus variáveis de subdesenvolvimento da cavidade ventricular esquerda são chamadas de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Então, ela inclui um número de lesões com um fluxo direito dominante e obstrução sistêmica do fluxo de saída, que não são passíveis de reparo de dois ventrículos. Então, aqui na primeira imagem, a gente pode ver a primeira forma, que é a atresia mitral com atresia aórtica. Então, a gente pode ver aqui a atresia mitral e a atresia aórtica, gerando uma aorta menor, né? E um ventrículo esquerdo bem pequeno. Essa é a forma mais extrema de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo, ele é muito pequeno ou ele é ausente. A aorta ascendente, ela é muito hipoplásica. E o débito sistêmico é dependente do ducto arterial com fluxo retrógrado na aorta ascendente.
Então, anormalidades da aorta coronária também e conexões fistulosas entre as coronárias epicárticas e o ventrículo esquerdo também foram descritos nesse tipo de lesão, e ele tem um potencial para insuficiência da válvula tricúspide aumentado e arritmias. Em relação à segunda imagem, ele traz uma estenose mitral e uma atresia aórtica. Então, a aorta ascendente, ela também é severamente hipoplásica, e o débito sistêmico também é dependente de canal. Porém, dependendo do grau da estenose mitral, as pressões do ventrículo esquerdo podem ser subsistêmicas, sistêmicas ou mesmo suprassistêmicas. O grau de hipertrofia ventricular também é variável, como a gente pode ver aqui na imagem, pois o ventrículo esquerdo tem um fluxo de entrada, mas não há fluxo de saída. O resultado é essa hipertrofia significativa, mas geralmente há disfunção sistólica grave também do ventrículo esquerdo. E na imagem C, a gente pode ver uma estenose mitral e uma estenose aórtica. Existe uma variabilidade considerável no tamanho do ventrículo esquerdo e também na quantidade de fluxo anterógrado e grau de disfunção sistólica e diastólica, dependendo do grau da obstrução do efeito combinado da estenose mitral com a estenose aórtica. A aorta ascendente ela é maior do que em pacientes com atresia aórtica, e a sobreposição no espectro desses pacientes e daqueles com estenose aórtica crítica, permitindo que alguns pacientes sejam considerados para um reparo de dois ventrículos. Então, aqui na imagem, eu trouxe uma peça anatômica que também demonstra essa. Então, aqui é o ventrículo esquerdo praticamente difícil de ser visto, mostrando uma atresia da válvula aórtica e uma válvula mitral patente. E também esse ventrículo esquerdo hipoplásico, mais hipertrofiado, e aqui nesse triângulo marca o ápice do septo interventricular. Então, o ventrículo esquerdo hipertrofiado mais hipoplásico pode distorcer o septo basilar e resultar nessa válvula tricúspide insuficiente. Na imagem B, ele também traz uma atresia aórtica com uma válvula mitral patente. E aí, essas estrelas indicam os limites do septo interventricular, e os seios apicais profundos são o resultado do ventrículo direito restante, envolvendo o ventrículo esquerdo hipoplásico mais hipertrofiado. Em relação à imagem C, aqui ele já traz uma atresia aórtica e mitral. Então, o ventrículo esquerdo ele pode ser identificado aqui, mas ele é extremamente hipoplásico e há menos potencial para distorção da anatomia do septo interventricular e do aparelho da válvula tricúspide. Em relação à fisiopatologia, então, com válvulas mitrais e aórticas hipoplásicas ou atrésica, e um ventrículo esquerdo pequeno e o ventrículo direito ele tem que suportar a circulação sistêmica e pulmonar. Então, a sobrevivência desse paciente ele depende de um ducto arterial patente para garantir uma perfusão sistêmica adequada. Então, do ventrículo direito para a aorta. E um defeito do septo atrial não restritivo para garantir uma mistura adequada de sangue oxigenado e desoxigenado. Então, a distribuição relativa da saída do ventrículo direito para a circulação sistêmica e pulmonar depende das resistências relativas desses circuitos paralelos. Então, após o nascimento, existe um curto período de lua de mel, onde a resistência vascular pulmonar ela ainda é elevada e o canal é não restritivo, gerando um fluxo sistêmico sem restrição, e nesse período o paciente pode até se apresentar assintomático. No entanto, dois eventos fisiológicos normais pós o parto, como o fechamento do canal e a queda da resistência vascular pulmonar, levam a uma diminuição da perfusão sistêmica e um aumento do fluxo sanguíneo pulmonar. Se não tratado a tempo, esse paciente vai evoluir para choque cardiogênico e insuficiência respiratória. Além disso, em cerca de 10% dos casos, há um defeito inadequado ou inexistente no septo atrial, para permitir a saída do retorno venoso pulmonar do átrio esquerdo de volta para o ventrículo direito, resultando em aumento da congestão venosa pulmonar e mistura interatrial inadequada de sangue oxigenado e desoxigenado. Então, pacientes com essa fisiologia, eles podem apresentar, logo após o parto, cianose e acidoses graves e se deterioram mais rápido com estabilidade hemodinâmica e choque. Então, eles não têm aquele período de lua de mel.
Em relação ao quadro clínico, então, o momento da apresentação, ele varia e depende do tamanho e da apresentação de um septo atrial e da permeabilidade desse ducto arterioso. Então, ele traz que nessa fase de lua de mel, né, onde o paciente apresenta um grande canal, uma resistência vascular elevada, esse paciente ele tem a possibilidade de ser assintomático em alguns casos, porém ele pode ter uma aparência mais escura devido à cianose e que pode ser observada no berçário logo após o nascimento. Mas outros bebês podem parecer normais e até recebem alta para casa. Os bebês, eles acabam se tornando sintomáticos com uma diminuição na perfusão sistêmica manifestada por pulsos periféricos diminuídos e aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, o que eventualmente leva à hipotensão, acidose, taquipneia e dificuldade respiratória. E esses sintomas podem progredir rapidamente de cianose, aumento da dificuldade respiratória e má alimentação para uma insuficiência cardíaca e choque cardiogênico. Já os bebês com septo atrial restritivo ou intacto, eles apresentam logo após o nascimento aquela cianose grave e dificuldade respiratória, por conta da dificuldade de mistura, e sem uma criação urgente de uma comunicação interatrial adequada, os pacientes provavelmente morrerão. Em relação ao exame físico, os sons cardíacos normalmente nenhum sopro é ouvido durante a ausculta cardíaca. O segundo som cardíaco, ele pode ser único e alto, refletindo a ausência do componente da válvula aórtica e a hipertensão pulmonar associada. Em alguns bebês, um sopro de fluxo pulmonar pode estar presente e o sopro sistólico da regurgitação tricúspide também. Esse paciente pode ter extremidades frias, então pode haver pulsos periféricos diminuídos em bebês que estão em estado de baixo débito sistêmico. A hepatomegalia, por conta da disfunção ventricular direita ou regurgitação tricúspide, e características dismórficas que esses pacientes podem apresentar sugestivas de alguma síndrome subjacente. Eu trouxe esse eletrocardiograma do nosso paciente mesmo do serviço, que mostra um desvio do eixo para a direita e uma hipertrofia ventricular direita, que são achados comuns em eletros de pacientes com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. No entanto, esses são achados inespecíficos e difíceis de distinguir da predominância típica do VD, observada no eletro de neonatos normais. Na radiografia de tórax, ele varia e ele é bem inespecífico. Então, em bebês com fluxo sanguíneo pulmonar, os achados típicos incluem uma cardiomegalia e vasculatura pulmonar aumentada. Em bebês com septo atrial restritivo ou intacto, a radiografia revelará uma aparência de white out, que é esse segundo raio-x demonstrado aqui embaixo, que é semelhante à vista com conexão venosa pulmonar anômala total obstruída. Em relação ao ecocardiograma fetal, então, o diagnóstico da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, ele é feito pré-natal em aproximadamente 50 a 75% dos casos. O diagnóstico pré-natal pode ser feito em exames de ultrassom obstétrico de rotina no segundo trimestre da gravidez, tipicamente entre 18 e 24 semanas de gestação, se o clínico reconhecer a constelação de achados anatômicos para síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Alguns fetos, durante esse período de gestação, podem ter um ventrículo esquerdo de tamanho normal, sem distúrbio de fluxo óbvio através da válvula mitral e aórtica. Portanto, a atenção cuidadosa a outras características mais sutis pode ajudar a identificar os pacientes em risco para uma hipoplasia em evolução. Então, isso inclui o fluxo da esquerda para a direita no nível do septo atrial, que normalmente é da direita para a esquerda no útero, o fluxo da entrada da válvula mitral monofásica, o fluxo retrógrado no arco transverso, devido ao fluxo arterial aórtico ascendente coronário sendo fornecido pelo ducto arterioso, e uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver uma visão apical do coração em um bebê com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo hipoplásico, logo após o nascimento mesmo, no ecocardiograma, onde o ventrículo direito ele é aumentado, com o ventrículo esquerdo menor e hipoplásico. E há um grande defeito do septo interatrial conectando o átrio direito ao átrio esquerdo. Então, com a capacidade de identificar características anatômicas e fisiológicas pré-natal
pré-natais preditivas do desenvolvimento da hipoplasia, a intervenção fetal se tornou uma opção potencial de tratamento terapêutico em centros selecionados com experiência em intervenção transcatéter fetal. Então, em casos altamente selecionados de estenose valvar aórtica crítica e volume ventricular esquerdo preservado no segundo trimestre, a intervenção pré-natal para realizar uma valvoplastia aórtica pode prevenir a progressão dessa síndrome de hipoplasia do coração esquerdo neonatal. Esse procedimento transcatéter guiado por ultrassom, ele apresenta risco significativo para o bebê e alguns riscos para a mãe também. Esses riscos foram considerados justificáveis dada a letalidade uniforme da doença não tratada e a mortalidade significativa associada ao tratamento pós-natal. Então, na intervenção inicial após o nascimento do bebê, o principal objetivo é garantir uma mistura suficiente de sangue oxigenado, desoxigenado e otimizar essa função ventricular. Então, uma vez que o diagnóstico da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo é feito ou suspeito, deve ser iniciada a prostaglandina intravenosa contínua, 0,01 a 0,05 microgramas quilo minuto, para manter esse ducto arterial patente. Pacientes com septo atrial restritivo ou intacto podem necessitar de um septo atrial de um transcatéter com balão ou septoplastia atrial cirúrgica para criar uma abertura grande o suficiente para descomprimir o átrio esquerdo e fornecer um retorno venoso pulmonar suficiente para o átrio direito e para o ventrículo direito. E bebês com disfunção ventricular podem necessitar de terapia medicamentosa pré-operatória adicional, como diuréticos e agentes sinotrópicos. Então, a intervenção cirúrgica, ela pode ser feita em 3 estágios. Pode ser feita com o primeiro estágio, o NOROD, na primeira semana de vida. O segundo estágio, o Glenn bidirecional, com 4 a 6 meses de vida. E o terceiro estágio, Fontan, que pode ser feito entre 2 a 5 anos de vida. Então, o reparo paliativo em estágios é a abordagem cirúrgica preferida em relação ao transplante cardíaco primário, devido à escassez de doadores infantis e ao sucesso crescente em curto prazo da abordagem paliativa em estágios. Então, o primeiro procedimento, o procedimento de NOROD. Então, os objetivos fundamentais do tratamento cirúrgico inicial com o procedimento do estágio 1 é fornecer um fluxo sanguíneo desobstruído do fluxo do ventrículo direito para a circulação sistêmica e as artérias coronárias, estabelecer uma fonte controlada de fluxo sanguíneo pulmonar e garantir um caminho desobstruído entre o retorno venoso pulmonar e o VD sistêmico. Então, aqui ele traz 3 formas de ser feito esse estágio 1. Então, na primeira imagem, ele traz o NOROD clássico, que é usando uma derivação do Blalock-Thomas-Townsend modificada. Ele faz para fornecimento de fluxo sanguíneo pulmonar. Então, existe a derivação que se origina da artéria inominada e se insere na artéria pulmonar central, e a criação de uma anel aorta, dividindo a artéria pulmonar principal, fecha o defeito no vaso distal e usa a artéria pulmonar principal proximal e o material do homem enxerto para reconstruir o arco aórtico, que incorpora a aorta ascendente nativa. Então, aqui a gente pode ver aqui o Blalock e a reconstrução da anel aorta. Então, ele estabelece uma fonte de fluxo sanguíneo pulmonar, colocando um Blalock direito, tipicamente usado um tubo Gore-Tex de 3,5 milímetros entre a artéria inominada e a artéria pulmonar direita proximal. E é feita também a ressecção do septo atrial, para uma melhor mistura de sangue. Em relação à imagem B, é o noro de Sano. Então, a gente pode ver que existe para um fornecimento de sanguíneo pulmonar. Então, eles colocam um enxerto maior de 5 ou 6 milímetros e é colocado entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar central. Dada a dificuldade em gerenciar o equilíbrio das circulações pulmonar, usar um conduto em vez do Blalock para fornecer o sangue pulmonar tornou-se uma alternativa aceitável. Uma desvantagem do procedimento do Sano tradicional é a necessidade de uma ventriculotomia direita, com potencial para efeitos negativos na função de longo prazo desse ventrículo direito sistêmico. E na imagem C, ele traz a abordagem híbrida, que o fluxo sanguíneo pulmonar é restrito com bandas
na ramificação da artéria pulmonar, controlando esse fluxo pulmonar, e a permeabilidade do canal é mantida pela colocação de um stent. O fluxo sistêmico é garantido e esse stent e é colocado também um stent para criar um defeito septoatrial não restritivo. Então, a gente pode ver um stent aqui e um stent aqui. No manejo pós-cirúrgico, é recomendado o uso de aspirina para prevenir a trombose de derivação em todos os bebês que passaram pelo primeiro estágio, independente do tipo de procedimento realizado. Muitos centros usam a digoxina durante todo o período interestágio, e essa prática é baseada em dados observacionais, no qual o uso da digoxina pareceu estar associado à melhora da sobrevida interestágio. Além disso, o uso de inibidores da enzima de conversão da angiotensina são comumente prescritos para bebês com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que apresentam uma disfunção ventricular após o tratamento paliativo em estágio. O uso empírico de ECA na ausência de disfunção ventricular ou hipertensão sistêmica deve ser cauteloso, pois há potenciais efeitos nefrotóxicos e a incidência da doença renal aumenta à medida que esses pacientes envelhecem. Além disso, deve ser mantida uma saturação entre 75% e 85%. Existe também uma avaliação de risco interestágio, que então, as taxas de mortalidade interestágio, elas são relatadas entre 5% a 15% dos casos. As causas de morte incluem arritmia, lesões anatômicas residuais, estenose ou trombose da derivação, desequilíbrio desse fluxo sanguíneo pulmonar e sistêmico, sobrecarga de volume do ventrículo único, escoamento diastólico com isquemia coronária. Então, aqui ele traz um mnemônico chamado neonate, que ele pontua esse paciente e, de acordo com a pontuação, esse paciente tem maior ou menor risco de morte ou necessidade de transplante. Então, o NOROD depende do tipo de procedimento feito. Então, se for o sano, não pontua; se for o clássico, 3 pontos; e se for o híbrido, 6 pontos. Se esse paciente necessitou de ECMO pós-operatório, 6 pontos. Se foi de alta em uso de opiáceos, 6 pontos. Se não está em uso de digoxina na alta, 9 pontos. Arco obstruído no ecocardiograma pré-natal, 6 pontos. Regurgitação tricúspide, 12 pontos. E a necessidade de oxigênio domiciliar, 28 pontos. Então, uma pontuação menor de 17 identificou pacientes de menor risco, nos quais o risco de morte ou transplante entre estágios era de 5% a 6%. E uma pontuação maior ou igual a 17 identificou pacientes de alto risco, nos quais o risco de morte entre estágio ou transplante foi de 15% a 20%. Além disso, deve ser feita monitorização e educação do cuidador desse paciente, com estratégias que visam reduzir a mortalidade e morbidade interestágio entre o estágio 1 e 2, incluem fornecer preparação adequada do cuidador durante a hospitalização do estágio 1, fornecendo, então, um plano de ação de alerta a esses cuidadores, otimizar a alimentação e o ganho de peso desses pacientes, realizar monitoramento domiciliar dessa saturação de oxigênio e ganho de peso, estabelecer uma colaboração entre a família, o provedor de cuidados primários, o cardiologista e outros membros da equipe, e padronizar avaliações e planos de ação em visitas clínicas. Em relação ao segundo estágio, esse estágio ele é tipicamente realizado entre 4 e 6 meses de idade, quando o paciente começa a superar o shunt original e se torna progressivamente mais cianótico. Então, no estágio 2, o shunt original ele é removido e a veia cava superior é anastomosada de ponta a ponta à artéria pulmonar, tipicamente à direita. A mortalidade cirúrgica estimada após um procedimento de Glenn bidirecional tradicional é baixa, cerca de 1 a 2%, uma vez que o reparo resolve o problema de equilibrar o fluxo pulmonar e sistêmico através de um shunt. A circulação pós-Glenn é caracterizada por uma fonte passiva de fluxo sanguíneo pulmonar, um ventrículo sem volume e cianose persistente devido ao fluxo obrigatório de retorno da veia cava inferior para o ventrículo direito, que fornece o débito arterial sistêmico. À medida que as crianças se tornam mais ativas ao engatinhar, andar e, subsequentemente, correr, o grau de cianose se torna mais grave, especialmente durante períodos de exercício e esforço. Em relação ao último estágio, que é o procedimento de Fontan, normalmente realizado entre 2 e 5 anos de vida. Então, o procedimento, ele cria uma via venosa
então uma comunicação cavo-pulmonar total, que direciona o fluxo da veia cava inferior para as artérias pulmonares, resultando em todo o retorno venoso sistêmico fluindo passivamente para as artérias pulmonares. Isso cria um sistema com um único ventrículo bombeando sangue para a circulação sistêmica e pulmonares separados e em série, aliviando assim a cianose. As versões modernas do Fontan são o Fontan de túnel lateral e o Fontan extracardíaco. A escolha entre eles depende em grande parte da preferência do centro e do cirurgião. É, Além disso, embora isso permaneça controverso, não há dados definitivos mostrando a superioridade de qualquer abordagem moderna. Uma fenestração criada cirurgicamente entre o conduto e o átrio pode ser feita no momento da operação do Fontan. Há uma variação considerável na prática do uso da fenestração, pois ela permite um pequeno shunt da direita para a esquerda e serve como um pop-off quando a resistência vascular pulmonar aumenta. Este é particularmente vantajoso no período pós-operatório imediato em pacientes com disfunção ventricular ou resistência vascular pulmonar alta, porém deixando a saturação do paciente levemente mais baixa, sendo o grau de cianose variável dependendo da quantidade desse shunt. Um dos riscos a longo prazo de manter uma fenestração patente é que um trombo no defletor de Fontan pode atravessar a fenestração e resultar em um derrame. O transplante cardíaco, então, o principal benefício do transplante cardíaco nessa população é que ele troca essa fisiologia de ventrículo único para uma circulação biventricular. No entanto, o transplante cardíaco ele carrega consigo os fardos e riscos associados à imunossupressão e potencial para rejeição de órgãos. Então, em vez disso, o transplante cardíaco ele é reservado para os pacientes nos quais a circulação de Fontan está falhando ou já falhou. Aproximadamente 3 a 5% dos pacientes com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo necessitam de transplante cardíaco aos 6 anos de idade. Para pacientes que sobrevivem até a conclusão do Fontan, aproximadamente 5% são listados para transplante cardíaco quando atingem a idade adulta. Em relação aos desfechos, então, essas crianças com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, eles correm alto risco de atraso no desenvolvimento e devem ser encaminhados para uma avaliação de desenvolvimento e intervenção precoce ou educação especial já na primeira infância, bem como uma reavaliação sempre periódica. Embora a etiologia da deficiência do neurodesenvolvimento em pacientes com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo não seja totalmente compreendida, acredita-se que seja multifatorial e inclua a desnutrição como um fator de risco. Além disso, outras comorbidades, como arritmias, insuficiência das válvulas atrioventriculares, insuficiência cardíaca, intolerância ao exercício, eventos trombóticos, enteropatia perdedora de proteína, doença renal, doença pulmonar, doença hepática e insuficiência venosa fazem parte dos desfechos desses pacientes. Essas foram uma das minhas referências. Obrigada.